pessoal, sou o Fábio Marques e vamos dar início a uma nova aula, tá bom? Se vocês observarem no cantinho do vídeo, tem um microfonezinho com tracinho. Eu gravei e eu não sei o que aconteceu, que ficou assim, sem áudio. Eu estou narrando aqui por cima, talvez vocês percebam alguma coisa estranha na narração, é por causa disso, tá bom? Já quero pedir a vocês que dê aquele like, curta o vídeo, compartilhe, assine o sininho. Tudo isso é muito importante para o meu canal crescer, tá bom? Nós vamos usar tintas acrílicas, tá? Vamos usar pincéis Condor, alguns outros de outras marcas que eu não sei. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá bom? E eu vou iniciar por essa folhinha. Vamos usar o pincel 456 da Condor, esse cabo amarelo, que é o mesmo que lixo. E vocês podem comprar também aquele que já vem lixadinho, que é o 454, tá bom? E eu gosto do pincel levemente flexível, não gosto dele muito careca. Aí vamos usar esse chanfrado também, que é macio, ele tem uma ponta mais longa que a outra. A gente vai fazer umas folhinhas de fundo, tá bom? Que no caso eu já ensinei, né, a usar ele lá na aula das rosas. Ele é muito bom. E se você não encontrar desse, que esse aqui eu não sei que marca que é que eu ganhei ele, vocês podem encontrar da Condor, da Tigre, de várias marcas, tá bom? O importante é que ele seja chanfrado e macio. E vamos usar também pincel de cabo vermelho 421, né? Que é esse aí, para fazer os cortes das rosas, como vocês viram lá no vídeo da parte 2, né? E vamos iniciar. Essa toalhinha é a Dully, é uma toalhinha de mão na cor marfim, tá bom? E a minha Kira tá lemiando. A gente vai iniciar por esta folhinha, usando o verde grama, sépia e verde glacial. É a mesma forma de pintar da primeira folha. A diferença é que eu aumentei as cores, não vamos usar o branco, né? Eu mergulhei o pincel número 10 na tinta e eu vou preenchendo de forma bem uniforme, em movimento circular, chegando bem nas beiradinhas, tá? Preenche tudo. A tinta tá numa consistência bem cremosinha, que é muito importante para penetrar bem no tecido. Ali próximo da rosa, eu vou esfumaçando bem suave, sem apertar muito a minha mão, para não borrar as pétalas da rosa, né? Já no meio, você pode forçar bem a sua mão, que é para a tinta misturar bem, tá bom? Aí, em seguida, a gente vai começar a fazer a sombra com o sépia. Continua ali misturando mais um pouco. Aqui rameando. Vamos misturando. Tem hora que eu vejo assim, eu não sei o que eu tava falando, eu não lembro. Ai, Senhor. Aí no canto do pincel, pego 5 pelinhos, vou marcando no meio em direção da ponta, aí vou levando para fora, de uma maneira que você não preencha o verde, não cubra o verde grama totalmente, a gente deixa o espaço bem mescladinho. Olha só, com a mão bem leve. Em seguida, do outro lado, eu vou fazer a sombra oposta, que é de fora puxando para dentro, né? Só que eu vou misturar um pouquinho do sépia com o verde grama no pratinho, que é para ficar um tom mais clarinho, para não ficar o sépia tão escuro. Aí mistura bem. Aí pega só de um lado o excesso da tinta e vai dando os apertõezinhos no sentido ali da nervura, né?
Dou um apertão e faço a ponta e vai esfumaçando. Vai esfumaçando. Que queira tá com essa miação agora, hein? Ali uma sombra que tá embaixo da pétala, né? A parte da folha. Então ela leva essa sombra. Aí eu lavo o pincel em seguida e eu vou vir na lateral do pincel com o verde glacial. Ela tá bem cremosinha. Eu vou dando os apertõezinhos no canto do pincel, pego a tinta, aí eu vou lá, a tinta para cima e vou apertando, aperto e levanto várias vezes no mesmo lugar, dou uma leve giradinha com o pincel para dentro e vou esfumaçando. Olha só, aperta, levanta. Vários apertõezinhos. Essa folha é no mesmo esquema da outra. A diferença é que eu preenchi toda de verde grama, né? E sombreei com sépia. A outra, da aula anterior, né? Eu fiz apenas com oliva direto sombreando, que o oliva é uma cor muito escura e usando direto no pano, ela fica bem escura. Agora estou clareando ali um pouquinho no meio, as outras eu fiz isso também. E em seguida eu vou vir clareando, iluminando do meio para fora, no sentido oposto. Dou aquele apertão, encarco o pincel e solto. Encarco e solto. Que é para tentar abrir e espalhar, né? Misturar no verde grama. Eu gosto dessas pinceladinhas que ficam assim, pessoal, nessas folhinhas porcelanizadas, né? E gosto de fazer também um detalhezinho ali na folha, uns picotezinhos, risquinhos. Acho que ela fica bem graciosa assim. Nesse fundo eu usei marfim, verde pistache e sépia. Lá do outro lado eu vou fazer um pouquinho de fundo para vocês. Ali eu estou retocando com um pouquinho de sépia, 2 pelinhos no cantinho do pincel, porque ficou muito claro, eu achei, né? Aí aos poucos a gente vai... Tudo isso que eu fiz nessas folhas, depois de seco, a gente pode retocar mais, se quiser, se achar necessário, tá? Depois que está bem seca, é que a gente vai ter certeza se vai precisar ou não. Agora eu vou afastar a câmera, vou reposicionar para a gente seguir para o outro lado. Eu vou usar o Pituá número 6 da Condor, o 462, aquele cabo escuro, ou vocês podem usar o número 2 também, que ele é muito bom. E eu vou colocar no pratinho um pouquinho do marfim, porque eu vou iniciar por essa parte da ponta da toalha, né? Com um tom mais claro. Aliás, vou começar por ali, que eu já esqueci. Com marfim, o pincel lixado. Aí eu vou colocando tinta, bastante tinta. O fundo, pessoal, eu faço o fundo como se fosse fazendo uma pintura mesmo, com bastante tinta, preenchendo. Porém, vocês vão observar que quando eu estiver na parte da ponta, aqui onde tem essas folhinhas, eu vou deixar bem suave. Aqui onde eu estou agora, não. Como
não temos espaço para espalhar a cor, o marfim eu passei até a bordinha ali da nossa toalha, como se fosse um preenchimento mesmo, só deixei um espacinho próximo do risco para o verde pistache, né? Olha lá, tô passando bastante marfim e nos cantinhos, eu não fui com o marfim até os cantinhos, tá bom? Pego o verde pistache de canto de pincel e vou esfumaçando. Próximo do risco, eu não forço muito a minha mão. Agora, quando eu me afasto um pouco do risco, eu já forço e espalho em movimentos sempre circulares. E vou colocar um pouquinho só de profundidade também com o sépia. Continuo esfumaçando. Agora sépia, 2 pelinhos de sépia. Vou esfumaçando bem. Agora eu vou fazer aqui com o pituá, esse é o 6 da Condo, ele já estava hidratado no tanquinho. Aí eu pego o marfim, vou ali no pratinho, dou vários apertões para a tinta penetrar bem nas cerdas. Olha só, vou apertando, pressionando bem o pincel. E eu vou começar o movimento a depositar a tinta bem ali próximo do risco e pressionando bem mesmo, estraga o pincel. Estragar o pincel significa forçar bem a sua mão para que a tinta seja toda depositada ali. Aí depois você espalha só a sujeirinha para fora e ele vai ficando bem suave, bem clarinho, tá bom? Continue esfumaçando em movimento circular, pincel em pé. Bem próximo do risco. Em seguida eu vou pegar o verde pistache para fazer umas mesclazinhas também ali. Olha lá, 3 pelinhos de verde pistache, misturei, passei direto por cima da misturinha ali que sobrou, né, a sujeirinha do marfim. Volto lá naquele ponto inicial em movimento circular, forçando bem a minha mão. Em seguida, eu vou limpar no paninho, porque ele ficou uma marca ali, né? Agora eu vou suavizar. Com o pincel bem limpinho, eu vou em movimentos circulares, bem na divisória onde ficou marcado, eu vou movimentando o pincel e ele vai espalhando. Lembrando, pessoal, que vocês têm que fazer o fundo parte por parte, como se fossem bloquinhos mesmo, para não dar tempo marcar, tá bom? Secar, na verdade. Ele seca e não dá tempo você esfumaçar. Aí agora a gente vai trabalhar na rosa virada, vermelha. E bem no finalzinho é que a gente vai fazer os retoques no fundo. Depois de tudo pronto. Verifiquem a parte 2. Eu estou reforçando um pouquinho o risco, porque eu vou preencher todo o espaço com o vermelho tomate. E o tomate ele é meio transparente, né? O vermelho, então ele acaba que aparecendo um pouco o risco também, né? Eu vou usar o vermelho tomate, vocês podem usar o escarlate, o goiaba queimada, o vermelho fogo. Vermelho fogo e goiaba queimada, eles são levemente alaranjados. Olha só, vocês peguem o vermelho tomate, põem um pouco no prato
e umas gotinhas de água aquarela silk, deixa ela bem cremosinha. Diferente da outra rosa que eu ensinei, eu deixei bem ralinho, bem molinho a tinta. Aqui não, aqui eu quero ela bem cremosinha mesmo. Quase que consistência de fábrica. Às vezes a tinta fica muito dura, dura além da consistência de fábrica. Aí a gente precisa estar colocando umas gotinhas de aquarela silk dentro para amolecer, né? Ou então vai direto no prato e faz isso. Aí vamos espalhando bem. Observe que dentro eu forço bem a minha mão, tá? Para a tinta encharca bem o pincel. É o pincel número 10, tá bom? Ou 12. Eu acho que esse é o 12. Ou é o 12? Eu acho que é o 12 mesmo. Não, é o 10. É o 10. Aí a gente vem próximo do risco com a mão mais leve, para não borrar para dentro da outra rosa. E quando é no meio do espaço, aí você encarca bem a mão, que não tem problema fugir do risco. Aí continua espalhando bem. Tem que ter paciência, pessoal. E o que eu sempre venho falando, né? Praticar, porque a rosa não é uma flor fácil mesmo. Quem falar que é fácil tá mentindo, não é fácil. Claro que tem pessoas que aprendem mais rápido do que outras. Isso é super natural, né? É assim mesmo que é em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Às vezes a gente desenvolve melhor em uma coisa, outra pessoa em outra. Mas, de fato, rosa não é simples, não é fácil. Só que qual que é o segredo? O segredo é praticar, é treinar, treinar a mão, treinar a mente. E não é fazer apenas uma vez só. Ai, não gostei, ai, eu não consigo pintar. Gente, se eu falar a vocês que tentar pintar 50 vezes seguidas e não ficar boa, faz parte, é normal. Eu acho que é pouco, 50 vezes, eu já pintei 1 milhão de vezes rosas. E olha que essas rosas são as porcelanizadas, né? Elas não são aquelas hiperrealistas, né? Mesmo assim, o segredo é treino, é praticar, é observar, peguem revistas, peguem pinturas no YouTube, de outros professores também, tem muita aula boa por aí, né? Cada pessoa, cada professor tem um método, tem uma didática, né? Mas não deixem de praticar, pessoal. Tem que praticar, gente, sem medo. O que mais impede o avanço de vocês é esse medo, essa insegurança que a maioria tem e não pode ter esse medo, tá? E eu falo isso porque até no presencial as minhas alunas têm dificuldade também, faz parte da dificuldade. O que não pode é deixar de treinar, tá bom? Então vamos treinar. Finalizando o preenchimento total, tem que deixar ela bem uniforme. Nós vamos entrar com terra queimada para formar as sombras, né? Aquelas sombras que a gente vai marcando pétala por pétala para depois iluminar. Eu optei pelo terra queimada. Não vou nem lavar o pincel, vou pegar a tinta no canto do pincel, tá? E eu venho embaixo, bem aqui nessa partezinha que forma as costas da rosa, aquela pétala maior. Eu venho com bastante tinta e venho marcando. Eu vou postar o risco hoje para vocês imprimirem. Aí eu venho esfumaçando. Vai esfumaçando, marcando as sombras. Sempre no sentido da pétala e com ela molhada. Para fazer os cortes pode ser feito depois dela seca, não tem problema, mas eu vou fazer com ela úmida mesmo. Fica um efeito bonito também ela úmida. E pode ser feito com ela seca também, né? Depois de
e totalmente seca, ela costuma dar uma apagada e a gente retoca. Só que vocês vão ter como referência o tom que está aí mesmo no vídeo, porque no vídeo ele fica vivo, ele fica bonito como deve estar mesmo. Só que depois, no pessoalmente, né, você vai analisar, ela vai dar uma sumida. É normal, a tinta vai secando à medida que o tecido vai absorvendo e ela vai ficando mais apagadinha. Aí é a hora que você entra com a luz novamente, só que pouca tinta no pincel. E para fazer esse retoque, vocês podem usar o pincel de cabo amarelo mesmo, que vocês vão observar que eu usei o de cabo vermelho para fazer as luzes, tá bom? Olha só, marcando essas dobrinhas dessa pétala. Vamos esfumaçando bem. Vou marcar ali um pouquinho a sombra. Tem uns cortezinhos ali, né? Eu geralmente acho a rosa virada mais fácil do que... Não mais fácil, eu diria que mais prática do que a rosa inteira, né? Vocês têm que entender a rosa, pessoal, entender como que é que ela se forma, a anatomia dela, né? Por exemplo, essa parte que eu iniciei ali a sombra é onde encaixa a sépala, né? Aí dali é que eu vou dando formato a ela. E de resto, treinar mesmo. Treinar diariamente mesmo seria o ideal. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo, eu entendo muito bem isso, mas quando tiverem um tempinho, vão lá pintar com calma, vendo o vídeo diversas vezes, tá? Olha só, agora eu vou pegar o vermelho fluorescente e o 421. O 421 ele é mais macio, né? Ele é pincel de tela. A gente adaptou para o tecido, né? Mas vocês podem usar o pincel de cabo amarelo bem lixadinho também. Porém, pessoal, tem que ser com pincel flexível, não pode ser pincel careca. Ele tem que estar flexível e tem que estar hidratado, tá? Já deixa na água uns 10 minutos antes. Olha só, no cantinho do pincel, pego o vermelho fluorescente e eu vou pouca tinta, 5 pelinhos no cantinho do pincel, olha lá, de cantinho. A tinta virado para baixo é para cima, não sei como vai ser o entendimento de vocês. A tinta está voltada para o lado de fora da pétala, para o lado claro da pétala, na verdade, onde está vermelho é que você vai entrar com vermelho fluorescente, tá bom? E vai esfumaçando. Dá vários apertõezinhos. Vai esfumaçando. Ali, agora é vermelho vivo, porque eu estou puxando para aquela partezinha de baixo dessa pétala que tá mais escura, né? Ela recebe mais um pouquinho de sombra ali. Então eu vou com vermelho vivo. Aí retornando com vermelho fluorescente, pincelzinho bem pezinho, vou riscando. E outra coisa, meus amores, é importante que a tinta esteja úmida ainda, tá? Para fazer esses cortes aí. Eu gosto. Eu acho que o pincel desliza melhor e a gente esfumaça melhor. Porém, com ela seca também dá super certo, tá? Dá pra fazer os cortes com ela seca também. Para espalhar é um pouco
é um pouco mais difícil, tá bom? Porque a tinta seca, ela quer marcar mais, né? Mas dá certo também. Vocês podem usar até um pincel lixado para fazer com ela seca. Olha outras vírgulazinhas de dentro para fora, formando umas pétalazinhas ali. Agora essa outra pétala de baixo eu também ilumino, dou um apertão e levanto. Eu estou pegando no pincel bem próximo da virola para me dar mais firmeza. Continuo esfumaçando. Ali eu vou fazer uma luz também com vermelho vivo. Antigamente eu usava muito eu tinha muito preconceito com as cores fluorescentes, né? Eu achava elas muito, cheguei, muito vibrantes, né? E na verdade eu não sei, eu acho que eu também não sabia usá-las. E eu comecei a usar em aula mesmo, porque o aluno quer, o aluno gosta, o aluno tem. E depois disso é que eu comecei a gostar. Uau, como é bom fazer teste. É igual o stencil, eu abominava stencil. Nossa, agora eu sou apaixonado por stencil, amo stencil. E esse vermelho fluorescente, a gente pensa que vai ficar tudo cafona, tudo bem vivo, né? Mas não fica, gente. Ele fica lindo, fica bem delicado. Tudo depende de como você vai fazer o efeito, né? Como eu estou fazendo para iluminar o vermelho, ele fica muito bacana. Agora, se fosse para você fazer o preenchimento com ele e deixar ele predominando, né, como a cor predominante, aí sim ia ficar bem vivaço, né? Bem cheguei mesmo, mas nesse caso não fica não. Aí ali eu vou afinando bem a pétala, bem na ponta do pincel. Nesse momento a mão tá ficando em cima, não dá para ver direito, mas vocês olhando a foto pronta, vocês vão conseguir entender. Eu pego a tinta bem na pontinha do pincel e vou apertando bem de leve, soltando a mão para afinar a ponta. Tem momento que não tem jeito, né, pessoal? A mão acaba ficando na frente mesmo. Continuo mesclando. Agora com o pincel, com a tinta bem na lateral, eu vou fazendo os apertões de cima para baixo, formando umas dobrinhas. Outro apertãozinho ali em cima. E olha que eu começo bem nos biquinhos, é do bico para dentro. Aqui eu vou fazer umas vírgulas. Essas vírgulas podem ser feitas com pincel zero, não tem problema não, tá bom? Às vezes passo ali o pincel quando fosse passando manteiga no pão, que é para afinar. Ele fica bem chatinho, retinho, né? Outro cortezinho ali, outra dobrinha. Ali vou fazer uma pétalazinha, venho esfumaçando. Outra dobrinha bem ali. Aí vou retocando um pouco.
Continuo retocando. Até a gente achar que ela tá boa. Sabe que também vocês poderiam fazer esses cortes com o branco por cima? Aí ele fica com um efeito mais rosado, né? Porque o branco vai deixando o vermelho rosa, né? Fica bonito também. Um outro efeito, né? Aí agora, meus amores, eu vou fazer essa sépala. Eu peguei esse pincel, mas eu não gostei dele. Eu lembro que ele me deu um pouco de dificuldade porque ele tá um pouco sujo por dentro. Aí ele não tá ficando chatinho, né? Eu passo manteiga, ele é da Condo, só que ele tá sujo, né? Com excesso. Aí eu passo manteiga no pão, olha lá. Só que ele mesmo assim ele fica meio abertinho. Aí eu vou dando os apertões. Comecei fazendo cabinho e agora dou uns apertões. Nesse mesmo jeitinho que você tá vendo aí na imagem. São uns apertõezinhos imitando umas vírgulas. Não tem muita explicação. É mais o visual para vocês verem. Eu aperto e vou puxando o pincel para baixo e girando ele um pouquinho, levantando, deixando ele de lado, que é para fazer a perninha bem fininha. Olha lá o finalzinho. Aí depois eu vou pegar o marfim, que é pra gente fazer a luz. Olha lá, o marfim eu passo somente embaixo do pincel. Com o pincel com a tinta voltada para baixo, dou um apertão e levanto. Mais um pouco do marfim. Agora passei manteiga no pão para afinar a ponta do pincel. Só para fazer um risquinho ali. Mais outro apertãozinho em cima do verde grama. Puxei a pontinha. Agora eu vou tentar fazer uns risquinhos nas outras pétalas de baixo e não deu muito certo. Aí vou trocar o pincel para um pincelzinho zero, que eu queria ele bem fininho. Continuo passando manteiga no pão, vou iluminar o cabinho agora. Agora eu vou fazendo só com a quina do pincel, simulando uns espinhozinhos, né? Olha lá o pincel aberto. Aí troquei. Vou pegar o pincel 409 da Condor, aquele, eu gosto muito dele, olha ele. Vou fazer um detalhezinho ali. Olha só. A sépala tá pronta. Agora eu não lembro o que eu tava falando. Eu acho que agora eu vou retocar ali aquele fundo em volta, meio esbranquiçado em volta da flor, com o marfim verde pistache, isso mesmo. É. Às vezes a gente acaba encostando no vermelho que ainda está úmido, é bom fazer isso depois dele seco. Aí acaba sujando de vermelho no fundo. Mas sabe que às vezes fica um efeito bacana? Eu sempre falo com meus alunos, observa quando manchar, sujar, observe se não ficou bom. Porque às vezes de um erro, quando a gente suja, se transforma num efeito, né? Do erro virou um efeito, né? E um efeito bacana, bonito. Então é bom a gente observar isso também. Aí a gente vai acertando o fundo.
Fiz mais uma pétalazinha ali. Meus amores, e não esqueçam de se inscrever, tocar o sininho para vocês receberem mais notificações, tá bom? E compartilhar e curtir também. Muito importante curtir o vídeo, que é para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Olha, eu retocando mais um pouco aquela pétala. Mais um retoque bem no cantinho do pincel. Espero que vocês tenham gostado. E vão comentando aí embaixo uma outra flor, o que vocês gostariam que eu ensinasse. Frutas, flores, bichinhos, cautre. E muito obrigado, viu, meus amores, pelo carinho. Até a próxima.